tenho no meu coração um desejo muito grande de que a igreja entenda profundamente isso que nós estamos estudando aqui. Então, antes da gente fazer a leitura desse texto, é necessário que a gente entenda uma afirmação. O mundo das trevas também tem poder e tem autoridade. E não é porque eu estou na igreja que eu não vou ligar para isso, está tudo certo, tudo tranquilo. Eu preciso entender que o mundo das trevas tem autoridade e que o inimigo não descansa. Então, no capítulo 22, nós já vimos aqui que Balaque não descansou. Ele estava esperando pelo Balaão. Não há descanso no mundo das trevas em relação à obra de Deus. Não há descanso do diabo em relação ao teu casamento, em relação a tirar o tempo para que você não tenha tempo com os teus filhos. Satanás investe. E o mundo das trevas não descansa para mexer na igreja, para mexer na estrutura da pregação, da palavra, do ensino, do espírito da coisa. Satanás não descansa. Nós não vamos aqui nesse texto supervalorizar Satanás, mas nós também não vamos subestimar ele. Ele tem autoridade, ele tem poder. Os demônios dele estão por aí trabalhando e eles conhecem muito bem a nossa vida. Eles conhecem os nossos pensamentos, nossas coisas mal resolvidas. Então esse texto, capítulo 23, ele vai ter três pegadas, três vezes que o Balaque quer que o Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Duas vezes declaradamente, confirmadamente, ele quer que amaldiçoe. E a terceira vez, então não fala nada, então deixa que se amaldiçoem por conta própria, mais ou menos assim. Nós vamos fazer a leitura desse texto e nós precisamos entender como que Deus também trabalha em relação ao seu povo. Como que Deus olha em relação àqueles que são seus. Como que o Senhor Jesus administra, sente, entende, olha aqueles que são convertidos, aqueles que têm no coração, na alma, no sangue espiritual, tem a marca da aliança da cruz. Então nós vamos ver todos esses detalhes aqui nesse texto e eles são muito interessantes. 23:1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Você entendeu? 7 altares. E sobre cada altar um cabrito e um carneiro. E houve aqui sangue derramado. Era necessário derramar sangue para fazer ali uma oferenda aos demônios, aos deuses, porque estava em ênfase ali, estava em pauta amaldiçoar o povo de Deus. Então se começou se levantando altares e fazendo holocaustos, fazendo oferendas para o mundo espiritual. Fez, pois, Balaque como Balaão disseram. Você entende que o Balaão entendia profundamente o mundo espiritual? O Balaão entendia como mexer com os demônios, como mexer com altares, como trabalhar com oferendas, como administrar com sangue. O Balaão entendia tudo sobre o mundo espiritual e sobre como fazer alianças e como mexer a coisa ou para bênção ou para maldição. E como ele era um profeta, estava nas mãos dele também uma chave para trabalhar com isso. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá
ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então subiu ao moro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, orei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu mora a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente abençoastes. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs à minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa, e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Só nesse texto aqui nós vamos ter 21 novilhos
e 21 carneiros que foram sacrificados para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E essa trama contém em sua entranha 3 pessoas e 2 povos. Contém aqui 3 pessoas: Deus, Balaão e Balaque. O povo da descendência de Jacó e o povo da descendência de Ló. 3 pessoas e 2 povos. A primeira pessoa dessa trama aqui, desse capítulo, é Deus o Pai. Deus é Criador, sustentador de toda a justiça, de toda a misericórdia, sob arrependimentos legítimos. Deus aqui nesse texto é abençoador, autor da vida. Ele é justo. Deus é legítimo. Ele é Criador, autossuficiente. Nós encontramos essa primeira pessoa que é o autor de todo esse trabalho, todo esse projeto de tirar um povo de dentro do Egito e transportar para Canaã. Deus está trabalhando na história. Então, às vezes, quando se levantam os inimigos contra a igreja, os inimigos parecem achar que Deus está apenas olhando, é um Deus histórico, Deus é de longe, não está vendo, nem enxergando e nem fazendo alguma coisa. Mas Deus estava operante, porque Deus não apenas criou tudo e deixou tudo por si, mas Deus está sempre trabalhando junto. Deus é cooperador da sua própria obra. Deus estava ali. A segunda pessoa de toda essa trama é o Balaão, que o texto, nós chamamos ele de profeta. Às vezes ele parece um feiticeiro, outras vezes parece apenas um profeta que trabalha com o mundo espiritual, tanto faz para um lado como o outro, mas ele está ali, é o personagem. Profeta movido pela ganância financeira e pela carência afetiva. Nós falamos disso em 2 capítulos. Então esse homem tem uma ganância por dinheiro. Ele correu, o que moveu ele para que ele deixasse lá a terra de Arã e viesse até o deserto. O que moveu ele para esse trabalho era o dinheiro. Os olhos dele brilharam. Então havia ali um bom motivo para que ele estivesse ali, nesse buraco, nesse lugar que a coisa não ia dar boa. Mas o maior motivo dele estar ali não era só a ganância, mas era a honra. Ele seria honrado. Havia uma promessa de Balaque que ele seria muito honrado. Então, quando uma pessoa tem carências, e às vezes a carência é afetiva, isso é um bom motivo, é um caminho escorregadio para se cair no precipício das armadilhas de Satanás. Tanto o caminho da ganância é uma carência, quanto o caminho da honra, de querer ser honrado, de querer sempre ser chamado, de ter essa vontade aquela vontade megalomaníaca de ser grande, é uma questão de honra. Meus irmãos, se nós somos movidos por elogios, e os elogios nos inflam, nos fazem voar 120 por hora, nós precisamos ligar uma luz vermelha no nosso coração. Isso não está certo. Que elogios são gostosos e às vezes são oportunos, amém. Mas por outro lado, a gente precisa entender, se às vezes uma crítica arrebenta com a gente, bota a gente lá no chão e a gente se sente um tapete nos pés dos outros, e uma crítica acaba com um sonho, isso também precisa ligar uma luz vermelha dentro do nosso coração. Porque isso aqui são 2 extremos de uma mesma vara. De um lado o elogio, de outro lado a crítica. São 2 extremos de uma mesma vara de carência afetiva. E nós precisamos ser curados. E a gente vai ver essas 2 carências na vida do profeta. Ele foi movido pela ganância do dinheiro. Ele também foi movido pela promessa da honra, de ser honrado, de receber uma coroa, de escrever o nome dele num quadro e depois pendurar lá no governo, lá no palácio do Balaque, e ser honrado por toda a vida. Então nós temos esse personagem aqui, e Balaão era um homem que era um profissional bom na área dele. Se alguém tinha um problema
com o vizinho e queria amaldiçoar o vizinho, eles chamavam o Balaão. Mas se alguém também queria uma bênção, eles também chamavam o Balaão, porque o Balaão sabia como mover as peças do mundo espiritual. A terceira pessoa dessa trama é o Balaque, um rei muito rico. A Bíblia chama ele de filho de Zippor, próspero, que estava acostumado a pagar para que se fosse feito a sua vontade. Você vai ver no texto aqui que ele fica decepcionado que o Balaão não fala a palavra que ele queria que falasse. Então o Balaque aqui, ele representa aquela pessoa que paga para que seja falado o que ela quer ouvir. Ele pagou, prometeu honra e mandou presentes, mandou já dinheiro, já mandou ali o salário do Balaão. Então é essa pessoa que ele está acostumado a pagar por tudo. A cabeça dela está programada: eu pago para ter tudo o que eu quiser, eu pago. Então essa prosperidade também traz à tona ali uma carência de afetividade, que talvez nasceu na casa dele uma vez e agora se tornou rei, e o pai dele, o Zippor, talvez já tinha falecido, talvez era o antigo rei, e traz isso para a vida dele, a forma dele viver eu pago, eu tenho dinheiro, eu pago, qualquer coisa eu pago. E Balaque contratara o melhor profissional da área para resolver o seu problema. Qual que era o problema dele? O povo de Israel, que ele havia relatado para o Balaão que estava comendo tudo, ajuntando tudo como uma boiada, e aquilo estava perturbando o sono e a vida dele. Aquilo era um problema para ele. Então como que eu vou resolver o meu problema, que não dá para resolver nem com exército, nem com espada, nem com estratégia de guerra? Eu vou contratar o profissional da fé, vou pagar ele, e ele vai mover o mundo espiritual para que esse povo seja amaldiçoado e ele encolha, derreta, desapareça ou morra por causa de uma peste. A maldição, a vontade era mover uma maldição. E Balaque era acostumado a resolver tudo com pagamentos. Balaão era acostumado a resolver tudo recebendo pagamentos. Então não há nada de mal nisso, em a gente pagar ou receber pagamentos por um trabalho, mas não desse tipo de trabalho. Alguém pagou para o outro e amaldiçoar o povo de Deus. E nós temos aqui também nessa trama dois povos. O primeiro povo é o povo moabita, povo idólatra, habitava nessas regiões da Cananéia, e culturalmente era um povo que mantinha altares e alianças se relacionando com demônios. Esse povo tinha na cultura, na história deles, a história de ofertar, de sacrificar crianças ao seu deus Moloque. Eles faziam uma aliança com o mundo espiritual, derramando o sangue dos filhos e ofertando como holocaustos, como oferendas ao deus Moloque, que por sua vez, por detrás de todo ídolo, há muitos demônios explorando esse sangue e se mantinham ali nesse altar que eles levantavam, até sacrificando os seus filhos. Um povo idólatra, um povo completamente contra Deus, e era descendente de Ló. Esse povo nasceu dentro de um ninho incestuoso, de uma filha que se deitou com o pai. E essa desgraça nunca foi quebrada, e essa desgraça, ela gerou um povo, chamado os Moabitas, o povo de Moabe. Outro povo que nós encontramos aqui é o povo de Israel, que o texto chama aqui de povo de Jacó, ou até mesmo o texto lá no verso 7 chama de Jacó, por causa dos 12 filhos das 12 tribos. E Jacó aqui nesse texto é tratado como cabeça de raça, por causa das 12 tribos, 12 filhos, e da promessa que Deus deu para Jacó, por meio de Abraão, o seu avô Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Jacó, o povo com o qual Deus tinha um projeto de povo. Deus tinha com esse povo um projeto de nação, e Deus tinha com esse povo um projeto de salvação, porque o Messias deveria vir desse povo. Então quando
o Balaque foi mexer com esse povo, ele não mexeu apenas com pessoas, ele mexeu com a essência do que Deus estava trabalhando, com o que Deus estava mexendo. Então, muito cuidado quando nós ouvimos pessoas falar mal de igrejas. E às vezes nós já temos vivido isso, de pessoas que às vezes nem contribuíram muita coisa para o reino de Deus, mas se colocam como juízes e julgam pastores, julgam ministérios, julgam igrejas. E às vezes você faz essa pergunta, mas o quanto essa pessoa contribuiu já para o reino de Deus, e você vai ter ali uma estaca zero. Nós vamos ouvir pregações, podcasts, às vezes de grandes pastores realmente trazendo deficiências da igreja brasileira, com misericórdia, trazendo fatos, e a gente vai olhar que esses pastores têm uma grande contribuição com o ministério do Evangelho em todo o país, e nós vamos ver que há uma autoridade. Mas por outro lado, nós vemos muitas vezes pessoas que não contribuíram nada, mas levantam julgamentos, condenações, e nós precisamos cuidar com pessoas que querem amaldiçoar o povo de Deus. Amém? Cuidado. O diabo muitas vezes fala por meio da boca de pessoas, e se nós não estivermos firmes, nós vamos começar a ouvir o que o diabo fala. O povo de Deus é um povo diferente do povo moabita. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela sempre foi um povo diferente do que o povo do mundo. Nós vivemos hoje em dias em que há um espírito assim muito sutil no meio do mundo evangélico, de querer copiar o mundo para então atrair o mundo. Mas quando nós olhamos pelas Escrituras, a igreja, o povo de Deus, sempre foi separado e diferente, não se mistura. Se nós queremos atrair o mundo para Jesus, nós precisamos atrair pelo sal e pela luz, e não nos sujando também para então atrair. A igreja sempre vai ser um povo diferente do que o povo do mundo. O povo de Jacó é um povo diferente do que o povo moabita. O Deus é o diferente, espírito diferente, altares diferentes, espírito diferente, tudo é diferente. Então quando nós ou alguém começa de não mais enxergar a diferença entre o mundo e a igreja, o problema não está nem no mundo nem na igreja, mas ali na forma de entender. Às vezes o coração já está muito mundano, então se é mais, ou é melhor assim, não olhar com diferença, é dizer assim, é que Deus é o mesmo e todo mundo é filho de Deus. O verso 1 e o verso 2, então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. Vamos falar juntos? 7 altares. 7 altares. E prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Então a gente vai ver desses povos antigos, muitos reis também faziam o trabalho de sacerdotes. Melquisedeque era um rei que também fez um trabalho de sacerdote. Esse Balaque aqui, e junto com os ministros dele, eles fazem ali um trabalho de governo e sacerdócio, levantando altares, construindo um altar, que eram feitos de pedras, levando ali os novilhos, os carneiros, matando, preparando, para então começar um grande culto, o culto da maldição. Isso aqui não é o culto da bênção, isso aqui seria o culto da maldição. O texto aqui não fala esses detalhes, mas nós sabemos, estudando a cultura dos povos, que nesses cultos, nessas oferendas, nesses altares, haviam tambores. Tambores de invocação de demônios, espíritos malignos. Tambores, cítaras, músicas, danças.
Então, quando eu leio esse texto, na minha imaginação, eu imagino todas essas coisas, todos esses elementos ali, com 7 altares, o Balaque ali vestido como sacerdote, os seus ministros também, e ali muita gente, muitos tambores, estava o cenário pronto para um culto da maldição. Altares, os 7 altares de sacrifícios, evidentemente, não corresponde a um costume hebreu. Entre o povo de Deus não havia o costume de levantar 7 altares para fazer um culto para o Senhor, pois entre o povo de Israel fora determinado somente um altar no tabernáculo, e os antigos patriarcas hebreus só erigiam um altar de cada vez. Noé, quando saiu da arca, também fez um altar e fez uma aliança com Deus. Abraão levantava um altar. Cada vez que ele chegava num novo lugar, ele levantava um altar e fazia uma aliança com Deus. Isaac fez assim, Jacó também fez assim. Inclusive, quando Jacó saiu das suas terras e entrou para as terras do Egito, quando no tempo da seca, ele levantou um altar e então ele entrou nas terras do Egito. Então o povo de Deus sempre se moveu entre os altares de adoração, altares de sacrifícios, altares de aliança. Talvez o número 7, o comentarista bíblico Champlin traz essa informação. Ele diz assim: talvez o número 7 derivasse dos 5 planetas que até então eram conhecidos, mais o Sol e a Lua. 5 planetas que eles já conheciam, mais o Sol e a Lua, representando o número sagrado do céu. A intenção era que toda a estrutura celeste se movesse para amaldiçoar o povo de Deus. Então a ideia disso ali era que toda a estrutura celeste, tudo que havia no céu, se movesse e interagisse e viesse para amaldiçoar o povo de Deus. Altares são um lugar de oferendas às divindades. Nós vamos ver entre o povo de Deus se levantar um altar. Eu creio que o primeiro sacerdote do mundo foi Deus, que matou um cordeiro, que tirou peles. E eu creio que o primeiro sacerdote do mundo, Deus, levantou um altar para ensinar para o Adão como ser sacerdote. Depois lá, quando se voltou a adorar a Deus de novo, nós vemos que aqueles descendentes de Adão buscaram como se adorava a Deus e começaram a levantar altares. A gente vai ver essa geração que vai até Noé. E então Noé também aprendeu a levantar altares. Por isso que depois da arca ele levantou altares. Então altares na Bíblia sempre tem a ver com buscar a presença de Deus. Mas entre os povos pagãos se levantava sempre altares para fazer aliança com os demônios, fazer aliança com idolatrias. Se levantava altares, se sacrificava animais, se derramava sangue e se buscava o mundo espiritual. Altares são lugares de encontro com a divindade. Altares são um lugar de relacionamento com espíritos, lugar de pagar votos e promessas. Altares é lugar de fazer votos e pedidos. No mundo espiritual, no submundo, no mundo das trevas, também se faz altares, se derrama sangue e se faz vínculos com o espírito do mundo espiritual, o submundo. Ofertas e oferendas e alianças de sangue derramado também nós encontramos no mundo espiritual das trevas. O sangue é um elemento que faz a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. O sangue é o elemento aceito pelo mundo espiritual como vínculo legítimo, aliança entre homens e demônios. O sangue é aceito. Por isso que esses altares foram levantados e foi derramado sangue, foi colocado animais sobre os altares. Desde o sangue de uma virgindade, até o sangue de parto, sangue de cirurgia, até mesmo o sangue de Abel,
todo sangue derramado tem valor no mundo espiritual. Todo sangue derramado tem valor no mundo espiritual. Eu gostaria que vocês colocassem essa informação para dentro, para meditar sobre isso durante a semana. Todo sangue derramado tem valor no mundo espiritual. Meus irmãos, o sangue de animais é aceito no mundo espiritual das trevas. Quando há aliança, quando há um voto mais profundo por alguma coisa, se derrama sangue de animais. No Antigo Testamento, a ordem de Deus era que fosse derramado sangue de animais para apontar para Jesus e revogar o pecado do povo sobre a cruz. Mas quando Jesus deu o seu Filho, que é o Deus homem, é o sangue aceito, esse sangue foi derramado uma vez por todas na cruz, e hoje nós os cristãos não derramamos mais sangue de animais para renovar a aliança com Deus, fazer aliança, pedir perdão pelos pecados, porque uma vez por todas um sangue correto, um sangue justo, um sangue legítimo, um sangue aceito foi derramado diante do mundo espiritual de Deus, e nesse sangue nós acessamos o mundo de Deus. Esse é o único sangue aceito diante dos céus hoje. Amém? É um pouco pesado, mas eu creio que você já vai fazer a digestão disso. Amém? Por isso que nós não derramamos sangue de cabritos, cordeiros, para fazer aliança, para pedir perdão de pecados, para fazer voto. Mas quando você lê as páginas do Antigo Testamento, o povo de Deus fazia isso. Quando faziam reconciliação com Deus, derramavam sangue. Mas o sangue de Jesus é o sangue que veio para todo o sangue, é o sangue aceito. Mas no mundo espiritual das trevas, Satanás não tem um filho que ele mandou para salvar. Ele não tem um filho que ele mandou por todos os seus filhos. Por isso que no mundo espiritual das trevas, todo o sangue de toda criatura que Deus criou é usado para fazer vínculos e alianças com o mundo espiritual. Então, muitas vezes as pessoas fazem perguntas: pastor, macumba pega? Vocês já ouviram isso? Então às vezes eu jogo a pergunta de volta e as pessoas se esquivam da resposta, às vezes dizem: eu não acredito muito nisso, eu acho que não pega. Mas a pergunta precisa ficar aqui para nós: o mundo espiritual das trevas pega, entra, tem poder, tem autoridade? Alguém pode fazer uma macumba ou um trabalho de feitiçaria para destruir o casamento de alguém e pega? Isso pode funcionar? Alguém pode fazer um trabalho de macumba, de feitiçaria para destruir um ministério de alguém e isso funcionar? Então alguém pode fazer um trabalho com altares e com sangue, com cartas e tarôs, isso pode pegar na vida de alguém, acabar com a vida financeira, acabar com a vida da saúde, definhar a família, destruir tudo. Isso pode acontecer. O verso 4 até o verso 7, nós vemos aqui que o Balaão estava cumprindo o voto que ele tinha feito com Deus. No verso 35 do capítulo 22, e tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então apenas aquilo que Deus iria colocar na boca do profeta, ele falaria. E nós vemos aqui um respeito muito grande que o profeta tinha por essa divindade na cabeça dele chamada Yahvé, o Deus. E a partir do verso 4, o texto diz assim: encontrando-se Deus com Balaão. Então aqui,
você pode ver que o Balaão nem entendia como que Deus funcionava. Ele nem entendia que Deus era onisciente, onipresente. Ele vem logo chegando e dá um relato para Deus. E ele diz assim, ele disse, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um relatório para Deus de como que seria a coisa. Deus não respondeu ao relatório, mas Deus logo lhe colocou palavra na boca para aquilo que ele deveria fazer. A partir do verso 7, ele volta lá para o cenário dos altares e ele dá a palavra que Deus tinha colocado na sua boca. E ele vai falando. Verso 8, como posso amaldiçoar a quem Deus amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. A gente vê pelo menos 4 coisas importantes aqui daquilo que Deus mandou ele falar. A primeira coisa, aquilo que Deus colocou na boca do profeta, aqui é profético e aborda a solidão histórica de Israel. O verso 9, pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só. Então em Israel, em o povo de Deus, nós temos uma referência de como ser igreja. E assim como o povo de Israel é dito aqui que habitaria só, nunca se misturaria com outros povos, assim também é a igreja de Jesus nos nossos dias. É a mesma coisa, não se mistura com outros povos, é profético e aborda a solidão histórica de Israel. Essa profecia não só falava da situação de Israel naqueles dias, mas via sua solidão ao longo dos séculos. E falava também da igreja, que seria um povo separado dos outros povos. Nós somos diferentes. Amém? E não há tristeza nisso, irmãos. Há satisfação, há alegria nisso. É uma diferença que satisfaz o Senhor. Então naquele momento aqui, o povo de Israel era um povo diferente do que qualquer outro povo. Eles não eram iguais aos moabitas. A segunda verdade nesse texto, no verso 10, quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Quem? Então esse povo aqui espalhado sobre esse vale, era como o pó. Quem olhava de um pouco meio longe, enxergava, era como se fosse deserto, de tanta gente que tinha. Fala acerca da palavra dada por Deus a Abraão, porque Deus falou para Abraão que o povo, a descendência dele seria como a areia do deserto, como pó. Para Deus, a promessa e a realidade são a mesma coisa. Meus irmãos, se Deus nos promete algo, isso vai ser cumprido. Às vezes nos demora porque não foi colocado no nosso coração o tempo. Nós temos dificuldade com o tempo. O ser humano foi gerado dentro de um ambiente eterno. O Éden era eterno, assim como o Santo dos Santos era eterno. E o ser humano foi gerado dentro de um ambiente onde não havia o tempo Cronos, mas o tempo Kairos, a plenitude de Deus, mas também não havia morte. Então nós temos uma dificuldade muito grande de entender a morte e de entender tempo. Por isso que nós temos às vezes uma vontade muito grande de que alguma coisa já acontecesse. Nós temos dificuldade de lidar com o tempo, porque nós somos gerados no Éden. E no dia que nós vamos voltar para o Éden, o nosso coração será realizado. Lá é o nosso lugar. Mas aquilo que Deus promete, aquilo Ele cumpre. Às vezes o Abraão pensou que aquilo já acontecesse já nos dias dele, mas de que jeito, se Deus só me deu um filho, o Isaac? Ele não viu isso acontecer com os olhos físicos, ele não enxergou, mas espiritualmente ele sabe, ele está na eternidade, ele sabe que a descendência dele virou como pó, como areia
do deserto. Veio Isaac, veio Jacó, aí veio José, aí veio tantos anos de história. E Deus gerou um povo da promessa que Ele deu para Abraão. E há muitas promessas sobre nós que somos igreja de Jesus. Há muitas promessas. A promessa de vitória, a promessa de graça, a promessa de prosperidade espiritual. Há muitas promessas. Nós precisamos crer que a palavra de Deus sempre se cumpre. Aquilo que Deus promete acontece. Então, quando esse texto diz aqui: quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, era voltando, trazendo à tona que a promessa de Deus se cumpriu. A segunda parte do verso 10: que eu mora a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. É uma mensagem maravilhosa a respeito do caráter do povo de Deus. Era um povo que Deus queria abençoar muito, um povo justo, que o mora a morte do justo. Existe diferença na Bíblia entre a morte de um ímpio e a morte de um justo. O ímpio morre, mas o justo é glorificado. O ímpio morre, mas o justo descansa. O ímpio deixa de existir, ele perde o direito de continuar na história, mas o justo é sepultado pelos anjos de Deus. A Bíblia sempre deixa bem claro que há sim diferença na morte do justo, porque no dia que o justo falece, pode haver lágrimas na terra, mas há júbilo no céu. Chega mais alguém lá para o Papai do céu. E olha a reação do Balaque no verso 11. Você imagina aquele que pagou para o serviço ser feito. Você paga uma empleita. Alguém promete para você até hoje, no final da tarde, está tudo pronto. Você chega lá, está tudo ao contrário. O Balaque pagou. Ele pagou para esse serviço ser feito. E ele ainda levantou altares. Ainda fez um trabalho ali de culto, de sacerdócio. E aquela crença de que agora o meu problema vai embora. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu, verso 12: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Parece que o encontro do Balaão com Deus parece que está trazendo consciência para ele. E quando uma pessoa se encontra com Deus, é necessário que gere temor, gere consciência, que a alma endurecida amoleça, que aquela alma amortecida viva. Então a presença de Deus ali sobre o Balaão, mesmo sem um relacionamento contínuo, está trazendo algo diferente no coração do profeta. Ele está cumprindo o seu voto. Eu vou falar apenas o que Deus colocar na minha boca. E é uma reação imediata ali do Balaque. Ele pagou, não recebeu o serviço, e o Balaão lembrou do acordo. Então nós entramos na segunda parte desse texto, que é do verso 13 até o verso 24. Aqui uma nova preparação. Só que eles mudaram de lugar. Então vamos entender que a parte da manhã foi construído 7 altares, 7 sacrifícios de novilhas, 7 de cordeiros. Todo aquele culto não funcionou. Então vamos mudar de lugar. Vamos mudar para um outro lugar, onde o profeta vai enxergar uma outra parte do povo. De repente ali desce sobre ele o entusiasmo da maldição, e ele libera uma palavra para amaldiçoar o povo. Mudaram de lugar, mas não mudaram a forma e nem o espírito. Levantaram 7 altares, mataram ali 14 animais e colocaram tudo isso ali para gerar um culto para a maldição. Altares, animais, sangue, vínculos, aliança com o mundo das trevas, para gerar maldição, oferendas. E de novo Deus fala com o Balaão, verso 16: encontrando-se
o Senhor com Balaão. Nem foi o Balaão que buscou a presença de Deus, mas Deus buscou a presença desse profeta. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Então ele volta para Balaque, verso 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem. O que é isso? Deus não é do mesmo material que eu e você. Deus é eterno, Deus é justo, Deus é bondoso. Nós somos feitos do pó da terra. Nós somos colocados nesse mundo para arar, para nos relacionar com aquilo que nós pecamos. Nós temos que arar a terra, de onde nós viemos. Deus não é homem. E às vezes nós imaginamos que os pensamentos de Deus são igual aos nossos pensamentos, mas Deus não é homem. Então aqui falando dessa estrutura interior, ele diz: Deus não é homem para que minta. Do tipo, Deus não vai mudar de ideia só porque você levantou 7 altares e fez sacrifício. E Deus já tinha dado uma palavra sobre o seu povo, que o seu povo seria abençoado. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Às vezes essa palavra é tão doce ao nosso coração, e nós temos pensamentos bons, e é bom isso. Mas pelo outro lado, nós precisamos entender que se Deus disse que pecado dá consequência, aquilo que ele fala vai acontecer. Então a palavra sobre inferno, sobre condenação eterna, também é promessa. E tudo aquilo que Deus fala, aquilo acontece. Se você for para a eternidade hoje, se Deus chamar você para a eternidade hoje, e você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E essa promessa acontece. Perceba você, veja você mesmo, que aquilo que Deus promete, aquilo que acontece, ou tendo falado, não se cumprirá. Aquilo que Deus fala, se cumpre. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Verso 20. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou. Não o posso revogar. Então o texto vai continuando. E no verso 25, então nós vamos ver aqui a mudança de estratégia do Balaque. As duas vezes que o Balaque quis que o Balaão amaldiçoasse o povo, não saiu palavra de maldição, mas de bênção. Então no verso 25, então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem abençoarás. Então assim, se você não quer amaldiçoar, então também não abençoa. Mas há uma ordem de que Deus iria abençoar o seu povo. Meus irmãos, como é importante quando pais abençoam seus filhos. Amém? Não só botando a mão na cabeça, abençoando, mas abençoando com palavras, com tempo, com ensino, com estrutura. Quão importante que é para o coração de um ser humano quando um pai abençoa os seus filhos. Quão importante é a gente vir aqui na igreja e às vezes até mesmo uma palavra dura descortina alguns mistérios na nossa cabeça e a gente sai abençoado. Amém? Amém. A bênção de Deus, ela é doce. A bênção de Deus nos corrige. A bênção de Deus nos levanta. A bênção do Senhor, ela é necessária para a nossa vida. Nós não podemos viver sem a bênção, gente. Quando nós temos essa consciência, nós vamos viver diferente. Então olha só a estratégia aqui. Então se você não quer abençoar, então também não amaldiçoa, deixa quieto. Não quer amaldiçoar, então também que não abençoe. Nessa altura
Balaque ficou desesperado. Ele não conseguia fazer com que Balaão falasse as palavras que ele queria ouvir. Então propôs ao profeta: nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. No modo de falar de hoje seria assim: se você não pode dizer o que eu quero ouvir, então não diga nada. Porque o Balaque tinha pago para que o Balaão falasse o que ele queria ouvir. Ele é aquele crente da igreja que paga, ele dá o dízimo, para ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. Então, se não é falado aquilo que ele quer ouvir, ele quer que todo mundo seja amaldiçoado. Esse é o Balaque, é o rei. Para a gente terminar, duas verdades absolutas aqui nesse texto. Verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então surge de novo a pergunta, para a gente entender a partir da pergunta: se alguém faz macumba contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, paga para fazer um trabalho espiritual. E nós sabemos que existe isso. Amém ou não? Ou nós somos tão inocentes? Existe isso. Meus irmãos, o mundo das trevas, ele é sujo, ele é insistente. Então, vamos imaginar o seguinte: alguém lá não quer que a sua empresa vá para frente, alguém não gosta da forma como a sua família é linda, é doce, cresce. Então paga lá para alguém que faz esses trabalhos espirituais, e paga bem pago, e ainda consegue uma roupa íntima tua, uma camiseta, e leva lá e faz o trabalho. E a pergunta é: esse trabalho pega? E a primeira resposta é: depende. O texto aqui faz uma afirmação: pois contra Jacó não vale encantamento. O que é esse encantamento? Talvez você nunca ouviu falar, mas você ainda vai ouvir de alguém que começa de finhado, e para trás, e vai em médico, exame, não se encontra nada, e vai indo, até que um dia fica sabendo que alguém lá fez um trabalho. Então é um encantamento. Então existe isso muito no mundo dos amores. Alguém lá quer como parceiro de casamento tal mulher ou tal homem, e paga uma pessoa para fazer lá um trabalho espiritual, e paga bem, e a pessoa fica enfeitiçada. Aquele homem que era a vítima, o alvo do trabalho, fica enfeitiçado, ele fica encantado por aquela mulher, e não tem alguém que abra os olhos dele, ele fica encantado. Ou vice-versa. O texto diz aqui que não há encantamento contra o povo, contra Jacó, e nem adivinhação contra Israel. Então o cristão pode sofrer opressão de um trabalho desse. Então pode-se fazer um trabalho contra um ministério, contra um pastor, contra uma igreja, contra a sua família. Você pode sofrer a opressão de Satanás quando é feito um trabalho desses, mas jamais uma manipulação espiritual dos demônios na sua vida. Opressão é terrível, mas não manipulação. Porque se Satanás não encontra brecha para entrar na sua vida, ele não vai tocar na sua vida, ele não pode, porque o sangue de Jesus fecha todas as portas espirituais. Uma pessoa sem sangue de Jesus é uma pessoa aberta. Demônios entram e saem o tempo todo. Então é corpo aberto. Mas quando a pessoa faz uma aliança com o Senhor Jesus, não há encantamento. Então o texto aqui, vamos transformar em não. O texto aqui não diz: não há encantamento para um batista, não há encantamento para um presbiteriano, não há encantamento para a Assembleia de Deus, não há encantamento para o congregacional. O texto diz que não há encantamento e feitiçaria contra o povo de Deus. Porque eu posso estar aqui na igreja, ser um bom congregacional, mas não ser um filho de Deus. Então, se eu não sou filho, há encantamento. Eu acredito que antes de tudo,
Nós temos que ter muito mais temor e medo de pecar do que de macumba. Mas, meus irmãos, a não ser que você tenha legalidade na sua vida, quando você peca, ou você não resolve as coisas, você abre legalidade na sua vida, no seu casamento, e Satanás vai se infiltrando na sua vida, e você vai sendo enfeitiçado e cegado. Então a primeira resposta é não. Satanás não tem autoridade. Mas a segunda resposta é: se você tem legalidade, Satanás vai se apossar da sua vida, vai colocar dentro da tua vida dureza, frieza, mornidão, falta de interesse pelas coisas de Deus. E demônios vão se infiltrando e vão fazendo com que a pessoa faça aliança com o mundo das trevas, de várias formas, com músicas, com pessoas. E a pessoa vai sendo encantada, enfeitiçada pelo mundo das trevas e levada cada vez para mais longe de um encontro com Deus. Então a segunda resposta, sim. Um casal pode vir na igreja e estar debaixo de feitiçaria. Uma família pode frequentar a igreja e alguém ter feito lá uma macumba e pegar. Como que a gente resolve isso? Não é só uma oração e um Pai Nosso e uma vela. Não. É fechando a brecha da legalidade do pecado na sua vida. E então renunciando o pecado e voltando para onde você caiu, para começar de novo. Meus irmãos, se alguém faz uma macumba na sua vida, ou não, o maior problema é a brecha do pecado. Satanás entra na vida das pessoas com macumba ou sem macumba. A brecha do pecado, a legalidade do pecado está escancarada lá, aberta. A pessoa está acenando para o diabo com uma bandeirinha vermelha: vem aqui, me toma. E Satanás não brinca de ser Satanás. Mas nesse tempo, nessa hora aqui, verso 21, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu. Quando você levanta na sua casa um altar de cânticos, de adoração, de música ao Senhor, ao Rei dos Senhores, Satanás não vai tocar em você. Levante um altar na sua casa. Levante um altar de adoração. Levante altares quando você traz a sua oferta. Não venha aqui com o seu dízimo e com a sua oferta da mesma forma como pessoas dão uma moedinha para um mendigo, para que ele já vá embora. Mas traga aqui e faça altares com o Senhor. Quando você vem no culto, venha para fazer um altar diante do Senhor. Quando a gente se levanta para a gente cantar e adorar e bater palmas, faça um altar no sangue precioso de Jesus que já foi derramado. Faça um vínculo, levante altares, e Satanás nunca pode tocar naqueles que têm o sangue de Jesus vivo na sua vida. Última verdade para a gente encerrar: o povo de Deus já foi abençoado desde o ventre. Meus irmãos, Abraão foi homem, mas ele teve ventre. Ele é o nosso pai da fé. Nós somos abençoados desde o ventre. Meus irmãos, nós fomos abençoados desde o ventre de Moisés. Nós somos abençoados desde o ventre de Samuel. Nós somos abençoados desde o ventre de Davi. Nós somos abençoados desde o ventre de Jesus. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus lá em Mateus 1, todas aquelas pessoas, elas são um ventre da igreja. E a igreja de Jesus, os convertidos, são abençoados desde o ventre de Cristo. Quando aquele soldado abriu a lateral de Jesus e a água de parto saiu, nasceu eu e você em Cristo, nós somos abençoados desde o ventre. Por isso que nós não corremos atrás de bênção. Nós não vamos correr de igreja em igreja atrás de bênção.
Nós não vamos ficar pagando 21 dias para isso, para aquilo, porque nós queremos ser abençoados. Nós já somos abençoados. Mas nós precisamos andar em Cristo, para que a gente acesse isso em Cristo e no Espírito. Para que no reino do Espírito a gente alcance e seja alcançado por aquilo que já foi liberado sobre você, a partir daquele dia que você entregou seu coração para Jesus. Você já é abençoado. Por isso que da nossa boca devem sair palavras de bênção. Bênção sobre o nosso casamento. Lembra quantas vezes nós estudamos aqui já sobre as murmurações? Então quem tem murmuração na alma, vai ter murmuração na boca. Mas aqueles que colocam dentro do seu coração aquilo que já foi liberado do céu, que é a bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, aquilo está dentro da alma. Quando eu abro a minha boca, vai sair aquilo que está no meu coração. Nós vamos abençoar aqueles que vivem conosco, aqueles que moram na mesma casa. Pais vão abençoar filhos, e nós somos um povo abençoado. Se nós somos abençoados, nós já temos tudo nas nossas mãos para a gente viver em santidade no Senhor. Você já é abençoado. Amém. Você pode orar comigo em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, santa, eficaz na nossa vida, que nos visita no mais fundo da alma e coloca dentro do nosso coração esse prazer incomparável de entender a Tua palavra. Nós somos um povo muito abençoado. Nós somos filhos muito amados. Seu Deus, assim como esses Teus filhos em Jacó eram amados, um povo próspero, eu creio que o Senhor tem sobre nós também prosperidades espirituais em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.